Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a regra da substituição. Eu vou apresentar essa regra de integração ou técnica de primitivação e resolver alguns exemplos. Vamos lá? Bom, para começar, para a gente entender a técnica de substituição, eu vou começar propondo a derivada de uma função composta para a gente entender de onde surge a necessidade da gente desenvolver essa regra. Então, suponha que eu precise derivar essa função aqui, seno de x à quarta mais 2. Bom, nesse caso, eu tenho a função x à quarta mais 2 como argumento da função seno. Então, eu tenho função de função, ou seja, uma função composta. Logo, para derivar uma função composta, eu preciso da regra da cadeia. A regra da cadeia nos diz assim: derive a função que está por fora, mantendo o argumento original e depois multiplique pela derivada, esse resultado pela derivada do argumento. Então, essa seria a função de dentro, o argumento, que a gente chama de argumento, e a função de fora seria a função seno. Então, derivando, f' de x seria derivada de seno é cosseno. Então, eu derivo a função de fora, mantendo o argumento e multiplico pela derivada do argumento. Então, a derivada de x à quarta mais 2 é 4x ao cubo mais 0. Então, vou registrar só o 4x ao cubo. Reescrevendo, eu posso colocar 4x ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. Ok? Então, se a derivada de seno de x à quarta mais 2 dá 4x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2, então aquela função do começo, seno de x à quarta mais 2, é a primitiva dessa que a gente encontrou aqui, certo? Porque ao derivá-la, eu encontrei 4x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2. Então, ela é uma primitiva particular dessa função. Logo, se eu precisasse integrar indefinidamente a 4x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx, daria seno de x à quarta mais 2 mais constante, ok? Acontece que, nesse caso, eu já apresentei a primitiva desde o começo, a gente só fez uma verificação que ela, de fato, era primitiva. A pergunta importante que a gente vai responder nesse vídeo é como encontrar sozinho, sem a gente saber, né, previamente, a função seno de x à quarta mais 2. Então, se eu tivesse diante desse exercício aqui, calcular a integral de 4x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx, então aqui está o ponto de interrogação, como é que eu sei, sem ter contato previamente, né? Como é que eu sei que a primitiva particular, uma primitiva particular é seno de x à quarta mais 2? E aí, para virar primitiva geral, eu sou uma constante, né? Aqui eu sei porque o exercício pedia já para derivar, né? Então, a gente vai ver agora como encontrar sozinhos. Para isso, a gente vai, então, apresentar, olhar primeiro a regra de substituição generalizada, certo? Então, eu vou ler primeiro a regra, depois eu explico. Se U for g de x, for uma função derivável cuja imagem é o intervalo i, e f, que é a função de fora, for contínua nesse intervalo i, então a integral indefinida de f de g de x, g' de x dx, é igual à integral de f de u du. A princípio, fica pouco intuitivo olhar diretamente a regra. Então, eu vou resgatar o exemplo do slide anterior e explicar como a gente usa essa regra a partir do exemplo. Então, é o seguinte, quando a gente está diante de uma função que a gente não consegue integrar diretamente, ou seja, naquele quadro de integrais diretas, não tem nenhuma fórmula que nos dê a resposta direta dessa função aqui, dessa integral. Aí a gente recorre, então, se não é possível fazer uma manipulação algébrica que foi feita no vídeo anterior, a gente precisa de uma técnica de integração.
E a regra da substituição é a primeira das técnicas de integração que a gente vai ver no curso. Bom, o que eu preciso fazer? Para eu analisar se eu posso usar a regra da substituição, se ela vai me ajudar, eu tenho que primeiro ter uma função composta, né? Essa é uma dica de ouro, assim, né? Já é um forte indicativo que a regra da substituição pode ser usada. Que a gente tem aqui, né? Cosseno de x² mais 2. Essa não é assim, não é uma regra absoluta, não é 100% dos casos que vai estar tão evidente, mas numa boa parte dos casos, sim. Na verdade, o que a gente tem que observar é se tem uma parte da função geralzona que a gente tem que integrar, que eu possa chamar de u, de tal forma que a derivada dessa função também esteja presente ali. Ou seja, se eu chamo tudo isso daqui de u, quem é a derivada desse u? A derivada... Ah, gente, aqui ficou faltando um 4, tá? Que eu queria fazer exatamente o exemplo do slide anterior e eu esqueci de colocar o 4 aqui, mas foi um erro de digitação. Se eu chamo x² mais 2 de u, a derivada de x² mais 2 é 4x². E 4x² está sendo multiplicado aqui. Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Existe a possibilidade de chamar uma parte da função de u de tal forma que a derivada desse u aparece ali na integral, e se ela não aparecer exatamente, dá para ser corrigida multiplicando por uma constante. Por exemplo, se o 4 não tivesse aqui, tivesse só o x², eu conseguiria corrigir isso só com uma multiplicação por constante, tá? Se a resposta a essa pergunta for sim, então a gente pode usar a regra da substituição. De que forma? Se u for x² mais 2, então du vai ser 4x³ mais 0, nem preciso registrar o 0 aqui, 4x³ dx. Bom, então agora, provavelmente, ou talvez vocês tenham estranhado o fato de eu ter escrito aqui du igual a 4x³ dx, porque eu escrevi aqui em termos de diferenciais. Então, eu pediria que vocês pausassem esse vídeo e olhassem esse vídeo aqui, que vai estar na descrição desse vídeo do YouTube. Eu vou colocar o link, mas está aparecendo aqui na tela para vocês também. O link em que esse professor vai explicar o que é diferencial, tá? Mas, basicamente, quando a gente deriva, se a gente tem uma certa função f de x, por exemplo, igual a x², a gente pode escrever essa função, a derivada, como f' de x igual a 2x, na notação de Newton. Na notação de Leibniz, a gente escreve df dx igual a 2x, certo? Até o ponto em que a gente está, esse df dx é um símbolo, não é um quociente. Tanto é que nem é correto a gente ler df sobre dx, porque não é um quociente. Mas depois que vocês assistirem esse vídeo que eu estou indicando, a gente vai poder interpretar df dx como de fato um quociente. Então ficaria df sobre dx, porque aí a gente vai definir df como diferencial, ou dy dx, né? Eu poderia reescrever assim, ó, y igual a x², y' igual a 2x, ou dy dx é igual a 2x. E aí, agora, com a interpretação de diferenciais, a gente vai ter, naquele vídeo que eu estou indicando, a definição do que é a diferencial dy e a definição do que é a diferencial dx, como grandeza de fato. Então, fazendo essa interpretação, daí a gente pode sim interpretar como um quociente e daí multiplicar em cruz. Então, multiplicando em cruz aqui, imaginando que no denominador eu sempre tenho 1, então eu ficaria com dy igual a 2x
dx. E vocês vão ver que no vídeo ele vai apresentar a definição de dy, que é sempre f' de x dx. Então, de certo modo, agora, nesse processo da regra de substituição, a notação de derivada pela notação de Leibniz, ela vai ser bastante útil para a gente, ok? Então, se você gostaria que isso que eu acabei de explicar fizesse mais sentido ou que você pudesse ter acesso a uma explicação com mais detalhes, por favor, pause esse vídeo e vá até o vídeo desse professor. E depois vocês retornem, tá? Então, continuando, eu, de novo, chamei aqui de u x² mais 2. Então, du, que é a diferencial de u, vai ser a derivada de u, né, vezes dx. É sempre esse mesmo esquema, ok? E quando a gente olha para 4x³ dx, a gente vê que 4x³ dx aparece aqui na integral. Então, por isso a ideia da substituição ser utilizada quando dentro da função eu tenho alguém que eu posso chamar de u, de tal modo que a sua derivada esteja fora ali, mas ainda dentro da integral. Então, a gente vai poder reescrever essa integral da seguinte forma. Por isso, o nome de substituição. Eu vou substituir agora a expressão em x por uma expressão em u, de tal modo que aqui, cosseno de x² mais 2 vai ficar cosseno de u, porque eu chamei tudo isso daqui de u. E 4x³ dx, 4x³ dx é du. Então, tudo isso aqui, 4x³ dx, vai ficar du. E ao fazer esse processo de substituição, a gente chegou a uma integral indefinida muito mais simples e que pode ser resolvida diretamente, né? A gente sabe que a primitiva de cosseno é a seno, mais, para virar a primitiva geral, mais a constante, correto? Agora, para eu voltar à variável x, basta que eu substitua o u pela função original, aqui eu denominei a variável u. Então, esse seno de u mais k eu vou poder escrever como seno de x² mais 2 mais k. Então, se a gente volta no slide anterior, a gente vê que esse seno de x² mais 2 era exatamente de onde a gente tinha começado o vídeo. Agora, aplicando a regra da substituição, a gente consegue um modo sistemático de encontrar esse seno de x² mais 2. Então, agora, eu vou fazer mais 3 exemplos, né? Mas o conteúdo teórico do vídeo é esse, tá? O primeiro desses 3 que eu vou fazer vai ser esse daqui. Então, olha só, eu tenho a função composta, que é e elevado a x ao quadrado. Se eu chamo esse x ao quadrado de u, quem seria o du? Du é sempre a derivada de u dx. Derivada de u é 2x dx. E o x dx já aparece ali. O que não aparece é o 2. Então, nesse exemplo, eu vou explicar como é que a gente pode corrigir essa questão da constante. A gente só pode fazer essa correção para constantes, porque a única coisa que a gente pode, entre aspas, tirar da integral e colocar multiplicando para fora é uma constante. Então, essa correção só é possível com constantes. Eu precisaria do 2x dx, correto? Mas eu tenho só x dx. Então, eu vou colocar ali o 2 que eu quero. Só que agora eu alterei a função. Então, para corrigir essa alteração que eu fiz, se eu multipliquei algo por 2, o que eu posso fazer para corrigir? Olha, eu tinha o número 5. Multiplica o 5 por 2, dá 10, certo? O que eu posso fazer com o 10 para corrigir e voltar ao 5? Eu posso dividir por 2, ou seja, aplicar a operação inversa. Então, aqui, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2. Só que essa divisão por 2 eu já vou escrever fora da integral, porque a gente tem a propriedade de que a gente pode tirar a constante do processo de derivação, e como a integral indefinida é a antiderivada, a gente também pode fazer isso no processo de integração. Aí sim eu fico com o 2x dx, que vai ser 2x dx, vai ser du.
Agora estou em condições de fazer a substituição. Vou registrar esse meio, que eu vou arrastar em todas as passagens, e aí eu vou ficar com o integral de 2x dx vai ser du. E aqui eu vou ficar com e elevado a u. Então, olha como eu fiquei com uma integral mais simples e que pode ser resolvida diretamente. Então, esse meio vai ficar multiplicando. Primitiva de e elevado a u é o próprio e elevado a u, porque a derivada de e elevado a u é e elevado a u, mais a constante. E aí, como última etapa, eu volto o u ao x original. E elevado a x ao quadrado mais constante. Então, a primitiva de x e elevado a x ao quadrado dx é meio e elevado a x ao quadrado mais constante. Deixo o convite para vocês pausarem o vídeo, fazerem a derivada e verificarem se volta a função que estava aqui dentro, o x e elevado a x ao quadrado. E tem que voltar sem o 2 que eu corrigi ali, né? Porque o 2 eu corrigi, só que colocando o meio lá fora, certo? Então, quando eu fizer o processo de integração, eu tenho que chegar na função original antes da correção, tá? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo talvez seja um pouquinho menos óbvio, mas a regra de substituição também vai ser útil aqui. A gente está aqui com a integral de raiz de 2x mais 1 dx. Se a gente tivesse só com raiz de x dx, a gente poderia reescrever raiz de x com x elevado a meio dx e usar a regrinha da integral de x elevado a n dx, que vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante, correto? Acontece que eu não tenho raiz de x apenas, eu tenho raiz de 2x mais 1. Só que se eu chamar esse 2x mais 1 de u, a dica que eu dei para a gente usar a substituição é: verifique se, ao chamar uma parte da função de u, a derivada desse u aparece ali ainda dentro do integrando, às vezes só precisando corrigir uma constante. Bom, se o u for 2x mais 1, du é a derivada de 2x mais 1, que é 2, dx. Então, precisaria aparecer ali o 2dx. Aparece só o dx. Mas o que está faltando é só um 2, que é uma constante e que a gente pode corrigir de acordo com o que eu fiz no exemplo anterior. Então, eu vou corrigir isso, colocando um 2 aqui. E aí, para não alterar a função, eu vou colocar um 1 sobre 2 ali fora. Se você precisa multiplicar um 5, então você coloca lá fora 1 sobre 5. Se você multiplica por 15, você coloca ali fora 1 sobre 15, para você não alterar, né? Porque aí, se eu coloco o meio para dentro da integral, fica meio vezes 2, que dá 1, que não altera a função, ok? Então, eu vou fazer a substituição agora assim, ó. Meio integral. Raiz de 2x mais 1 vai ficar raiz de u. E o 2dx, olha aqui quem é 2dx. 2dx é du. Aí, eu posso escrever raiz de u como u elevado a meio e usar essa regrinha que está aqui no cantinho. Ficaria meio u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais constante. Agora, arrumando um pouquinho aqui, meio u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais constante. Dividir por fração é equivalente a multiplicar pelo seu inverso. Então, ficaria meio vezes o inverso dessa fração, que é 2/3, vezes. E u elevado a 3 meios eu já vou escrever como raiz de u ao cubo mais constante. Simplificando aqui, eu vou ficar com raiz de u ao cubo sobre 3 mais constante. De novo, deixo o convite para derivar essa expressão para avaliar se retorna a raiz de 2x mais 1. Aqui, na verdade, só está faltando voltar o u original, né? Raiz de quem é o u? É 2x
2x mais 1 ao cubo sobre 3 mais constante. Ok? E agora, para finalizar o nosso vídeo, o último exemplo, integral de tangente de x dx, né? Para fazer essa integral, eu vou precisar lembrar que a tangente, ela é seno de x sobre cosseno de x dx, né? É uma identidade trigonométrica, na verdade, né? Então, de novo, olha só, tenho que pensar. Tem alguém aqui que eu possa chamar de u, uma parte dessa expressão que eu possa chamar de u, de tal modo que a sua derivada apareça ali a menos de um possível ajuste de constante? Tem. Se eu chamo cosseno de x de u, quem é du? Du é a derivada de cosseno, que é menos seno, dx, ok? Ali aparece seno de x dx, só não está identicamente, só não está de modo idêntico ao du por conta do sinal de negativo. Mas, de novo, negativo é multiplicar por menos 1, então constante eu consigo corrigir. Vou colocar um negativo ali que eu preciso e coloco um negativo ali fora também, porque aí menos com menos dá mais e eu não estou alterando nada. Vou fazer a substituição, vai ficar menos integral. Embaixo, cosseno de x eu chamei de u. Menos seno de x dx vai ser o du. E aqui em cima eu vou ficar com 1, né? Porque aqui, para quem não estiver enxergando, é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre cosseno de x vezes menos seno de x dx, né? Então, isso daqui é du, e aqui ficou 1 sobre cosseno, que é o 1 sobre u, né? Agora, eu sei que a primitiva particular nesse caso é ln de módulo de x, porque se eu derivar ln de módulo de x, módulo de u, desculpa, eu volto a ter 1 sobre u. Mais constante, correto? Voltando o original, menos ln de módulo de cosseno de x mais constante. E aí, vocês podem derivar também e verificar se volta, né? Sempre que a gente usa a regra da substituição, para voltar pela derivada, vai precisar usar a regra da cadeia, porque a regra da substituição é a volta da regra da cadeia. Então, a regra da cadeia deriva a função composta e a regra da substituição integra, né? Uma função cuja primitiva é uma função composta. Então, pessoal, nesse vídeo, a intenção era apresentar uma motivação para a regra da substituição, apresentar a regra da substituição de fato, e depois a gente resolveu aqui resolvi 4 exemplos mostrando como usar essa regra. Tudo bem? Até logo, então.